Pit Monster e Dogo Argentino são cães incríveis e que assustam por onde passa. Mas entre esses monstros, qual é o mais forte? Se quer descobrir, assiste o vídeo e se inscreve no canal. Pit Monster. Há alguns anos começou a surgir um novo tipo de Pitbull, que eram cães bem maiores e mais pesados que o American Pitbull Terrier original, que, como vimos em outros vídeos, são cães de porte médio. Mas é importante destacar que o Pit Monster não são apenas uma linhagem do Pitbull, já que foram utilizadas outras raças para sua criação, como por exemplo o Bulldog americano, o Mastiff inglês e o Cane Corso, que acreditam-se que foram algumas das raças utilizadas para a criação do Pit Monster, embora ainda exista uma divergência sobre quais raças realmente foram utilizadas na sua criação. E, a partir do surgimento dessa raça, começou a ter uma divisão entre os criadores do Pitbull tradicional e das versões maiores. Daí, as entidades resolveram separar as duas raças para acabar com as divergências e para preservar o American Pitbull Terrier tradicional. E com isso, o Pit Monster surgiu, sendo um cão bem maior e de aspecto bem mais robusto que o Pitbull tradicional. E é uma raça que vem ganhando muito espaço, sendo muito admirado pelo público em geral pela sua aparência impactante. Mas é importante saber que o Pit Monster é uma raça em desenvolvimento, e assim há uma diversidade imensa desses cães, variando muito de canil para canil, tendo desde cães muito altos a cães bem mais baixos. Mas os Pit Monsters, em um aspecto geral, são cães utilizados para companhia, e em outros países, onde é mais comum campeonatos de tração, os Pit Monsters são muito utilizados para tracionar. Embora, claro, o nome Pit Monster é brasileiro, ou seja, é uma raça brasileira. Portanto, não é reconhecida em países como os Estados Unidos. Nesses países, esses cães são conhecidos como American Bully XL ou XXL, a depender do tamanho do animal. Dogo Argentino. Essa raça, como o próprio nome já diz, é de origem argentina, sendo originário da província de Córdoba. Seu criador foi o Dr. Antônio Nores Martínez, que cruzou o velho cão de briga de Córdoba, que era um cachorro muito grande e forte com várias raças diferentes, para conseguir um cão de matilha, já que cães selecionados para briga, como o velho cão de briga de Córdoba, não convivem bem com outros cães, daí seria impossível utilizar a raça para a caça de grandes animais como o javali. Então, o Dr. Antônio cruzou o velho cão de briga de Córdoba com diversas raças para formar o Dogo Argentino. Então, segue a lista de raças utilizadas para a criação do Dogo Argentino: antigo Bulldog inglês, Dog alemão, Mastim de Pirineus, Bull Terrier, Boxer, Pointer, Dog de Bordeaux e Wolfhound irlandês. E em 1947, a raça já estava criada e estabilizada. Comparação. Os dois cães são incríveis. O Dogo Argentino é utilizado principalmente para caça, mas também pode ser um excelente cão de guarda, já que é um cão bem forte e tem um ataque intenso. Já o Pit Monster é um cão que foi produzido para ser uma versão de aparência mais extrema que o Pitbull. Esse cão pode ser utilizado para tração de grandes pesos e também é muito utilizado como cão de companhia. A versão do Dogo Argentino utilizada será a versão da FCI, e a versão do Pit Monster será o padrão descrito pela IBC, mas no caso do Pit Monster, como é uma raça em desenvolvimento, existem várias linhagens diferentes, e com diferentes tamanhos e pesos. Então, para padronizar, vamos utilizar as linhagens Chevy, e os critérios utilizados para análise serão: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. O Pit Monster, como já foi dito, é um cão que varia muito de tamanho. Seu padrão diz que as fêmeas devem ter uma altura mínima de 45 cm e os machos uma altura mínima de 50 cm. Porém, essa altura leva em consideração as linhagens mais baixas do Pit Monster. E como estamos comparando as linhagens mais altas, um Pit Monster macho teria uma altura média de 62 cm, a depender da musculatura. Já no caso do Dogo Argentino, por ser uma raça em desenvolvimento e já bem estabelecido, o padrão informa tanto o tamanho mínimo quanto máximo. Uma fêmea de Dogo Argentino tem de 60 a 65 cm. E os machos têm de 60 a 68 cm. Então, mesmo utilizando a versão mais alta do Pit Monster, via de regra o Dogo Argentino é mais alto. Então, vantagem do Dogo Argentino. Peso. O Pit Monster é conhecido por ser um cão bem pesado.
Inclusive, o próprio nome, Pit Monster, já faz referência a ser um cão pesado e extremo. As fêmeas de Pit Monster têm um peso mínimo de 40 kg e os machos têm um peso mínimo de 45 kg. Lembrando que esse é um peso mínimo, já que existem exemplares nos Estados Unidos que chegam a incríveis 100 kg, apesar de lá serem chamados de Bully XL ou XXL, como já foi explicado antes. Mas vamos considerar um cão entre 45 e 55 kg, já que isso seria a média que temos aqui no Brasil, já que, como de costume, não estamos comparando as versões extremas de cada raça, e sim a versão média delas. Já no caso do dogo argentino, as fêmeas pesam de 40 a 43 kg e os machos pesam de 40 a 45 kg. E sim, existem dogos mais pesados que o padrão, mas sem dúvida são cães bem mais leves que os Pit Monsters, então vantagem para o Pit Monster. Força de mordida. O dogo argentino é um cão de agarre e, portanto, tem uma mordida extremamente forte, tendo incríveis 226 kg de força de mordida, o que faz com que seja um cão com incrível força de mordida se levar em consideração o seu peso. Já o Pit Monster é uma questão mais complicada, já que sua mordida nunca foi medida, mas é notório que sua estrutura para morder é uma das mais poderosas entre os cães. Mas é necessário lembrar que essa raça nunca foi selecionada para fins de agarre, então apesar da estrutura extrema, sua seleção nunca foi focada no uso de sua mandíbula. Então vamos considerar a mordida do Pit Monster um pouco mais fraca que a do dogo argentino. Então, vantagem do dogo argentino. Agilidade. Nesse ponto, acredito que seja quase um consenso que o dogo argentino é mais rápido que o Pit Monster, pois mesmo as versões mais atléticas do Monster são cães mais lentos, e só aí você já pode ver o quanto o Pit Monster se diferencia do Pitbull, já que o Pitbull é extremamente rápido, e o Pit Monster, devido à sua musculatura pesada, acaba sendo um pouco mais lento. E nas linhagens mais baixas e musculosas do Pit Monster isso seria ainda mais evidente. Como estamos utilizando a versão mais atlética do Monster, ele não é tão lento assim, mas mesmo assim ainda é um cão bem mais lento que o dogo. Já o dogo argentino é um cão muito mais atlético e que desde seus primórdios foi selecionado para a caça. Então a agilidade sempre foi um ponto muito importante para esse cão. E mesmo os dogos que hoje não são selecionados para a caça são mais rápidos que os Pit Monsters. Então nesse quesito a vantagem é do dogo argentino. Estamina. Nesse ponto o dogo argentino é um destaque, podendo trabalhar por muito tempo sem se cansar, já tendo inclusive uma predisposição genética a ser um cão muito ativo, o que, se levarmos em consideração seu peso, é uma característica muito impressionante, já que o dogo argentino é um cão de porte grande. Já o Pit Monster realmente se cansa bem mais rápido, já que a sua seleção foi muito focada na estrutura e na força física, o que deixou de lado sua estamina da mesma forma que ocorreu com sua velocidade. Então nesse caso a vantagem é do dogo argentino. Força física. O dogo argentino é um cão muito forte fisicamente, não só para tracionar peso, mas também para agarrar animais maiores e mais fortes que ele. E é só observar sua musculatura desenvolvida que você poderá notar o quão incrível é a força desse cão. Mas seu competidor nesse quesito é o Pit Monster. E quando eu disse que a seleção do Pit Monster abriu mão de velocidade e estamina para privilegiar a força física, significa que de fato no quesito força física, esse cão é um destaque, sendo um dos cães mais fortes do mundo. Inclusive, alguns deles são selecionados apenas para campeonatos de tração e acabam se tornando inclusive mais fortes até mesmo que cães maiores que eles. Embora, claro, sejam cães cuja seleção é feita exclusivamente para esse fim. Então, embora o dogo argentino seja muito forte, o Pit Monster é quase insuperável nesse quesito. Então, vantagem do Pit Monster. Inteligência. Nenhum dos dois cães é citado no ranking de inteligência canina, que, como já foi dito em vídeos anteriores, é uma lista que se encontra no livro A Inteligência dos Cães, na qual fizeram um questionário com diversos adestradores para descobrir quais as raças mais inteligentes. E embora nossos dois cães não estejam citados na lista, podemos utilizar cães próximos a eles, e no caso do Pit Monster, o American Staffordshire Terrier pode ser utilizado como referência,
da mesma forma que fizemos para deduzir a inteligência do Pitbull. Então, já que o American Staffordshire Terrier se encontra na 34ª colocação no ranking de inteligência, podemos assumir que o Pit Monster tem uma inteligência semelhante, e portanto é um cão de inteligência mediana. Já o Dogo argentino provavelmente se enquadra próximo a outros cães de caça, tendo uma inteligência um pouco mais baixa que a do Pit Monster. Então, vantagem do Pit Monster. Resistência. Os dois cães são extremamente resistentes. Os Pit Monsters, mesmo que sejam cães diferentes do Pitbull, ainda conservam em seu DNA algumas características. Uma delas é a densidade da musculatura. Então, mesmo que o Pitbull e o Pit Monster sejam diferentes, o Pit Monster ainda carrega a resistência do Pitbull. Além de que, todos os cães utilizados para a formação do Pit Monster são extremamente resistentes. E por isso, mesmo que esse cão não seja de função, ele ainda conserva a resistência extrema do Pitbull, do Bulldog americano, do Cane Corso e dos Mastiffs. Já o Dogo argentino é um cão selecionado para caça, e essa seleção fez com que esse cachorro se tornasse extremamente resistente, porque animais utilizados para caça de grandes animais muitas vezes são atingidos por investidas de animais bem maiores e mais fortes que eles. Então, o Dogo argentino é resistente devido à sua seleção voltada para a caça, e o Pit Monster é resistente devido aos cães utilizados na sua formação e graças à sua musculatura extrema. Então, nesse caso, temos um empate. Conclusão. No placar final, ficou 29 para o Pit Monster e 31 para o Dogo argentino. Então, vitória do Dogo argentino. Isso porque, mesmo o Pit Monster sendo maior, na maioria dos casos, a seleção do Pit Monster é feita apenas para fins de exposição e, em alguns casos, para tração. Então, por isso, na maioria dos casos, o Dogo argentino é bem mais forte que o Pit Monster, mesmo levando em consideração cães de linhagem mais alta. E sim, existem alguns casos de Pit Monster que são mais fortes que um Dogo, mas são cães muito excepcionais e de tamanho muito superior ao de qualquer Dogo argentino. Ou seja, um Pit Monster mais forte que um Dogo seria algo muito raro. Já o Dogo argentino é um cão que, via de regra, é extremamente forte, e os selecionados exclusivamente para caça são ainda mais fortes, já que foi um cão que desde sua origem foi selecionado para caça e vem sendo selecionado para esse fim até hoje, sendo inclusive considerado por muitos como um dos melhores cães de guarda do mundo, já que combina bem agilidade e força. Então, mesmo que o Pit Monster impressione pelo seu tamanho e seja um dos cães que mais impõe medo, ele é basicamente um cão familiar. Seria, por exemplo, como se o Pit Monster fosse um fisiculturista e o Dogo argentino um praticante de artes marciais. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários e já fala quais cães você quer ver por aqui.